Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Meus irmãos, olhem nos meus olhos e estou deste jeitão assim. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis na face da terra, e compreendo também que cada um dos irmãos conhecem que talvez não falte muito para a última trombeta tocar. Eu vinha conversando com o irmão Breno, subindo aqui para a Chapada, e eu dizia a ele que muitos dos sinais proféticos que a Bíblia nos induz a decidir e definir acerca de aproximação do arrebatamento já estão acontecendo e se cumprindo no nosso tempo, na nossa época. Porém, talvez uma das maiores chamadas que a Bíblia nos entrega não seja para que nós despertemos somente para a questão da aproximação do arrebatamento. Jesus foi muito categórico dentro da Bíblia em dizer que daquele dia e hora ninguém sabe. E talvez ele tenha feito isso por um propósito muito bem definido. Eu pregava outro dia o que eu vou falar aqui agora entre parênteses, que nós vamos saber o dia da segunda vinda, mas nós não sabemos do arrebatamento. Porque se nós soubéssemos o dia do arrebatamento da igreja, eu falaria e faria o que muitas pessoas aí fora já disseram que fariam. Se eu soubesse a data que a trombeta ia tocar, eu ia ficar vivendo a minha vida como eu queria viver. E faltando apenas um mês para Jesus voltar, eu ia entrar na igreja, botar a orelha na cabeça, me consertar e ia ser santo para poder esperar o toque da última trombeta. Só que se nós fizéssemos isto, sabendo o dia do arrebatamento, a nossa fé não seria verdadeira. A nossa caminhada em Cristo não seria verdadeira, porque nós estaríamos escancarando, dizendo para o Deus que está na glória: eu não estou contigo porque eu quero estar contigo, Eliane. Eu estou contigo porque eu quero escapar do inferno. Estou contigo porque eu quero escapar da perdição. E se eu posso acrescentar algo no coração desses jovens e dessa igreja tão abençoada, é que um motivo muito próprio para nós irmos não deve ser escapar do inferno. Eu vou falar isso aqui de novo, olhando bem dentro do seu olho, que eu vi gente arregalando olhos para mim. Que o motivo de você entrar na glória e estar com Deus não seja apenas para escapar do inferno. Porque se o motivo de você estar aqui dentro dando glória é para escapar do inferno, tu só está dizendo para Deus que você está usando ele em benefício próprio, porque tu quer se salvar. Agora, se você está na presença de Deus, não porque tem medo do inferno, e muito mais, eu vou além, não porque tu quer ver o que tem dentro da glória. Eu já vi jovens e muitos irmãos dizerem: eu quero ir para o céu, pastor. E eu perguntar: por que tu quer ir para o céu? E a pessoa diz: eu quero ir para o céu porque eu quero ter ouro, eu quero ver as ruas de ouro, eu quero ver anjo, eu quero ter casa. Eu disse: então teu céu é muito pequeno. Você resume a tua formação de relacionamento com Deus apenas a um benefício que Ele pode te proporcionar dentro da glória. Aí eu perguntei àquele jovem, àquele irmão, dizendo assim: mas espera aí, e se o céu não tivesse a presença de Deus? E se Deus estivesse no fundo do oceano, aonde você ia querer estar? Num lugar que tem rua de ouro, mas não tem presença de Deus? Ou no fundo do oceano, recheado de trevas, cheio da glória de Deus? Ele olhou para mim, coçou a cabeça e disse: eu nunca pensei desse jeito. Eu olhei para ele de volta e disse: rapaz, céu só é céu porque Deus está lá. Porque o dia que Deus sair, o dia que Deus abandonar, ou decidisse abandonar a glória, eu não ia querer mais estar nos céus. Eu quero estar onde Deus está. Porque eu não estou com Deus para escapar do inferno ou para entrar nos céus. Eu estou com Deus porque é Ele quem me dá propósito de vida e de existência. Eu falava àquele irmão que o nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado em benefício próprio. É por isso que Jesus não diz o dia do arrebatamento. Se Ele dissesse, muitos estariam com Ele por um benefício de salvação. E se o arrebatamento, eu vou falar olhando de olhos arregalados nos seus olhos, e se o arrebatamento não pode ser conhecido, datado por todos nós não sabemos o dia nem a hora. Então eu não sei, juventude que está me olhando, se Jesus volta agora enquanto eu estou pregando para vocês, e teologicamente não vai dar tempo de entrar nisso, talvez não falte mais nada para a trombeta tocar agora.
Israel já está restaurado, já tem guerra, rumor de guerra, doenças tomando toda a humanidade. O cenário está preparado para anticristo, a igreja ainda está cantando na terra, o Espírito Santo ainda está aqui dentro. Jesus pode tocar esta última trombeta a qualquer momento. E se Jesus toca agora, o que é que te motiva a estar com Ele? Por isso que eu estou batendo nesta tecla, para que antes de nós entrarmos de cabeça em Romanos 12, vocês entendam que o nosso relacionamento com Deus tem que ser pautado no que Deus é e não no que Deus faz. É por isso que eu falo escancarado e muito bem abertamente dentro da Bíblia, que Deus não revela o dia do arrebatamento, para que o relacionamento com Ele seja verdadeiro. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Se você entende que o relacionamento com Deus deve ser verdadeiro e não deve ser pautado em algo que Ele faz por nós, logo Jesus nunca chamou e convocou discípulos ou servos para estar com Ele, seguindo Ele, para um benefício próprio. E é por isso que Romanos 12 nos indica, vaso que está me olhando, uma coluna do que é relacionamento com Deus. Quando Paulo olha para a igreja de Roma, vasos e vasas, o que ele está apontando para a igreja de Roma é, igreja de Roma, vocês não sabem o dia que a trombeta vai tocar. Vocês não sabem o dia que vocês irão partir para a glória. E se Jesus te chamar antes da trombeta tocar, tu tem que estar preparado, tem que estar pronto. E o teu relacionamento com Ele não pode ser pautado no que Ele faz, somente no que faz, mas no que é. Talvez alguém tenha perguntado para Paulo em Roma, Paulo, então como nós vamos nos relacionar com Deus? Aí ele começa a aula de juventude. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, irmãos, para que vocês entendam como se relaciona com Deus, que pela misericórdia dele, apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse corpo aqui é o vosso culto racional a Deus. É engraçado você ler isto comigo antes de entrar no 2, porque eu pensei que culto racional para Deus era entrar aqui dentro do congresso e levantar a mão para dar glória. Eu pensei que culto racional para Deus era abrir a boca para cantar. Pensei que culto racional para Deus era poder estar aqui dentro ofertando e semeando. Mas olha o que Paulo fala no capítulo 12. Culto racional para Deus não é só cantar, não é só dar glória, e não é só entrar na igreja e botar a camisa do congresso. Culto racional para Deus é pegar isto aqui, santificar e apresentar para Ele santo. Então culto, vai doer, mas vai curar. Culto não começa quando eu entro aqui para dar glória. Culto começa quando eu me santifico lá fora antes de entrar na igreja. Vou começar, Raso. Pastor, por que você está falando isso? Porque estamos vivendo um tempo, vou mastigar melhor, em que muitos estão cantando a Deus. Mas se eu pudesse imaginar, e eu falo escancarado a voz, que esse é um resumo global do que eu estou falando. Pastor, tu está falando isso só para a gente aqui em Chapada? Não. Então é do Brasil muito mais, é global. Eu estou aqui, minha vaza que está aqui dando glória comigo enquanto eu prego. A gente tem a oportunidade, na graça de Deus, de viajar o planeta pregando. E isso não é só sintoma do Brasil, não. É sintoma da África, da Europa, da Ásia, que a gente já entrou para pregar, da América do Norte. Qual o sintoma, pastor Jonathan Carlos? É o sintoma dentro dos antigos profetas. Aonde o profeta vai, eu sei que vai doer, mas vai curar, preciso passar por isso. Aonde um profeta aponta o dedo para Israel, ele diz assim, Israel, segura que lá vem palavra pesada. Qual palavra, profeta? Assim diz o Senhor, com os lábios me honram. Vai pesar. Mas o coração está distante de mim. Aí imagina Israel olhando, não, o coração está não. Eu estou todo dia no templo, eu me visto como sacerdote, como santo. Eu trago a minha oferta ao altar. Eu estou cantando para Deus. Como é que Deus está dizendo que meu coração está longe? Se todo dia eu estou cantando para Ele dentro do templo e entregando a minha oferta. Aí Paulo começa, porque ofertar a Deus é só o final de um culto. Cantar para Deus é só o fim de um culto. Dar glória para Deus é só o fim de culto. Começo de culto é o que eu faço com isso aqui. Eu vou abrir um parênteses para mastigar melhor o que eu estou falando. Isso aqui que eu estou pregando para vocês é tão verdade, que nem pregação se resume a meter a mão no microfone. Você sabia que tem gente aqui dentro que é mais pregador do que eu que estou falando aqui no altar? Que nunca meteu a mão no microfone para falar, mas é mais pregador do que eu. Pastor, me explica isso melhor. É porque pregar não é só abrir a boca para falar. Pregar é ser carta que pode ser lida por outros.
Você quer ver como pregar não é só abrir a boca para falar? E que culto ou pregação não se resume só a isso daqui? Jesus disse para vocês o que dentro da Bíblia? Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura, sim ou não? Se pregar fosse fazer isso daqui que eu estou falando agora, os irmãos que não têm corda vocal e são mudos vão fazer isso como? Vão chegar no céu, Jesus vai apontar o dedo dizendo, não pregou por quê? Ah, porque eu não tenho corda vocal, não tem desculpa. Ah, por que eu não tenho desculpa, pastor? Porque pregar não é só meter a mão no microfone. Você quer ver quem pregou sem meter a mão no microfone e abrir a boca dentro da Bíblia? Eliseu, que só passava pelo ambiente, nunca abriu a boca, mas alguém bateu o olho nele e disse assim, está pregando, lá vai um santo homem de Deus. Lá vai um santo homem de Deus. Lá vai um santo homem de Deus. Você acredita que quando tu vai chegar nos céus, Jesus vai chegar diante de ti no tribunal de Cristo e vai te coroar com galardão dizendo, tu ganhou muita alma para o meu reino. E tu vai dizer assim, como eu ganhei se eu nunca dei panfleto? Como eu ganhei se eu nunca preguei? Como eu ganhei se eu nunca fiz missão? Jesus vai dizer, meus servos fizeram missões porque eu mandei. Entregaram um panfleto porque eu mandei. Pregaram no microfone porque eu mandei. Mas tu nunca meteu a mão no microfone, nunca panfletou, nunca abriu a boca. Mas tu foi testemunha minha no teu trabalho, na tua escola, na tua rua. Você só passou, alguém te olhou e disse, lá vai uma santa jovem de Deus. Lá vai um santo varão de Deus. Eu vou engrossar o caldo que eu estou falando aqui. É por isso que em Lucas capítulo 15, vou voltar em Romanos agora, está escrito que certa mulher perde uma dracma dentro de casa, meu irmão diácono. E quando ela perde varões de oração, ela se desespera, pastores, em procurar aquilo que está perdido. Juventude, eu quero fazer uma pergunta clara a vocês. Com muita calma, sem preocupação de arrancar glória seu ainda nessa pregação, não tem isso. Eu quero que tu pense agora. Por que é que ela se desespera por perder uma, se ainda tem 9? Se eu perco R$50 dentro da minha casa, eu sei que se eu perco no quarto, vou arrastar móvel para procurar se sei onde está. Mas eu também sei que tem gente que faz algo que não deveria fazer. Fazer o quê, pastor? Que se essa nota de 50 está no bolso, a pessoa vai dizer assim, R$50 não é nada. Eu vou no mercado, compro 2 sacolas, já acabou, nem 2, uma e muito mal uma. Eu vou abastecer carro no posto de gasolina, dá nem 5 litros direito. R$50 não é muito, não dá valor. Mas pede os R$50 para ver se não vai arrastar móvel, tirar tudo de dentro do quarto para procurar. Aí caímos num sintoma preocupante, que a gente não dá valor enquanto está nas nossas mãos. Mas quando perde, valoriza. E por que a mulher está valorizando quando perde? Vai doer, mas vamos voltar em Romanos agora. Porque imagina se eu quisesse casar com a minha esposa e eu fosse judeu, e ela fosse judia. Eu olharia para ela, juventude, e diria assim, olha, quem casa quer casa. Eu vou precisar sair para preparar a casa onde nós vamos morar. Mas eu prometo que volto para te buscar. Só que tu não sabe o dia e a hora que eu vou voltar para te buscar para casar contigo. Como tu não sabe o dia nem a hora que eu vou buscar para você para casar comigo, então tu tem que estar preparado a todo momento. Ela vai olhar para mim e vai dizer assim, como é que eu vou me preparar? Aí ele diria assim, então abre as mãos. Ela abriria as mãos, e ele diria assim, está aqui a primeira dracma, a segunda, a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª. Ela iria olhar para ele, juventude, e iria dizer assim, o que eu faço com isso aqui? Ele olharia para ela e diria assim, você vai enfeitar teus cabelos, vai enfeitar teu pescoço, não precisa abrir a tua boca para dizer que tu tem compromisso comigo. Não precisa sair por aí dizendo, sou crente, sou crente, sou crente, só passa. Alguém vai ver as dracmas no teu cabelo. Tu não abre a boca, mas alguém vai dizer, tem compromisso, tem relacionamento, está esperando alguém voltar para casar com ela. Agora tu começa a entender que testemunho não se resume somente a ela cantar, sou crente, estou esperando alguém, ou gritar, sou crente, estou esperando alguém para vir casar comigo. O testemunho dela se resume a carregar dracmas que podem ser vistas por todos. É por isso que ela se desespera quando perde uma. Olha aqui dentro do meu olhão, que eu sei que vai doer, mas vai curar. Imagina ela olhando para as vizinhas, irmãos e irmãs, e dizendo assim, não, eu perdi uma, mas ainda tenho 9. Ele combinou 10 contigo, comigo foi 9. Eu não sei o que ele falou contigo, mas eu tenho esse nível e todo mundo tem que aceitar o meu nível. Eu só tenho 9 dracmas, 9 dracmas. Você percebe que dá para mim enganar com 9. Tu engana líder, tu engana pastor,
Tu engana a igreja, tu engana sacerdote, tu engana quem prega, quem canta. Porque quando alguém olhar para tu, vai dizer assim, não, só tenho 9. Eu vou falar mais rasgado. Dá para pregar com 9 dracmas, dá para cantar com 9 dracmas, dá para botar camisa do congresso com só 9 dracmas. Aí tu vai ver alguém com 10 dracmas dizendo assim, nossa, teu nível de relacionamento é tão mais bonito. Aí tu vai dizendo, mas o meu é 9. Dá para enganar todo mundo, só que tem um problema. Quando a última trombeta tocar, que o noivo vai aparecer nas nuvens, ele vai olhar para você e vai dizer, 1, 2, 7, 8, 9, enganou tanta gente, mas cadê a 10ª? Comigo só passa com 10. Para que eu vou ficar vivendo de aparência, se naquele grande dia, a minha aparência não vai me salvar diante dele, mas o que eu sou no secreto e escondido. Pastor, por que tu falou de secreto e escondido? Porque a mulher não perdeu fora de casa. Vou bater no peito, alguém vai entender. Está perdido, mas ainda está dentro de casa. E sabe qual é a maior raiva do diabo? Eu estou chegando nisto. É que talvez até percamos, mas nunca sai de casa. Está sempre dentro de casa. É só varrer casa, acender lâmpada. De novo a dracma que está perdida. Quem entendeu isso que eu falei? Diga glória a Deus. Só vai comendo Bíblia comigo enquanto eu coloco esses parâmetros de argumentação bíblica diante de vós. Se eu coloco diante de vós que não dá para viver de aparência, e eu vou engrossar o caldo dentro disto aqui, antes de nós mergulharmos no verso 2. Se eu digo a vocês isto, eu entendo porque Jesus fez algo dentro da Bíblia. Eu sei que quando a gente olha isso, a gente fica se perguntando por que é que Jesus faz desta maneira. Mas eu sei por que ele faz desta maneira. Você lembra quando alguém retira a pedra? E quando se retira a pedra, Jesus não olha para dentro do túmulo e diz assim, Lázaro receba a vida, Lázaro seja ressuscitado. O que Jesus faz assim, Lázaro só vem para fora. Perceba que ele não proclama vida, ele só chama o que já está vivo para o lado de fora. Pastor, por que é que tu entrou em Lázaro? Para encerrar um parênteses e entrar em Romanos. Eu entrei em Lázaro porque quando alguém morria, nesse contexto, pastores, era colocado dentro de um túmulo, juventude. Minhas irmãs, na mesa de oração, se colocava uma pedra na boca do túmulo e se pintava aquele túmulo assim, ó. Botava uma tinta, botava flor, botava incenso. Quem passava, jovens, do lado de fora, olhava para aquela pedra pintadinha, falava assim, nossa, que pedra bonita. Do lado de fora está cheirosa, está pintada. Olha as flores, olha o ornamento. Só que do lado de dentro tem um morto apodrecendo. Quem passa por fora, olha por fora e fala, não, se está bem pintado, se está bem ornamentado, se está bem vestido, então deve estar bom do lado de dentro. Só que quando Jesus chega no ambiente, qual é a primeira coisa que ele manda fazer com a pedra? Olha que pedra bonita, que pedra maravilhosa, está tão pintada, cabelo penteado para trás igual o pastor Jonathan. Olha que está cheiroso. Mas pedra não fala. Pedra não fala, pedra não fala, pedra não fala. Primeira coisa que Jesus diz, como vou me relacionar com algo que não tem vida? Tira a pedra da frente que eu quero chamar o que está do lado de dentro agora. Marta olha para ele, vaso, e diz assim, Jesus, deixa a pedra aí, porque o morto já está morto há 4 dias. Em outras palavras, está podre, está apodrecendo. Jesus, tu não está entendendo que se a gente tirar a pedra da aparência da frente, todo mundo vai perceber o cheiro de podre do lado de dentro. Aí Jesus olha para elas e diz assim, não me interessa, eu já não disse que se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. O que Jesus está dizendo para eles é, eu não preciso proclamar vida. E Jesus, alguém vai entender lá na galeria, quer ver? Porque quando eu chego, eu sou a ressurreição. Agora tu entende por que a gente que é pastor, pregador, evangelista, presbítero, irmão que está aqui dentro, precisa orar dizendo vida. Jesus não precisa orar pedindo vida. Se ele é a própria vida, agora tu entendeu por que ele não grita Lázaro receba vida. Ele só chega. Quando ele chega, a vida já invade o túmulo. E eu vou falar rasgado algo aqui antes de a gente voltar em Romanos, porque tem gente dizendo que a pedra impede Lázaro de receber vida dentro. Aqui o dedão teológico, ó. Pedra exterior
não impede alguém de receber vida do lado de dentro. Dá para ter vida dentro com a pedra do lado de fora. Só que só tem um problema. É que evangelho não tem que começar em mim e terminar em mim. Tem que começar em mim e sair andando por lá de fora para alcançar outros. Para outros olharem e dizerem, olha o que Jesus fez na vida de Lázaro. Se tem que alcançar outros, Jesus pede a todos aqueles que estão naquele ambiente, tira hoje aquilo que impede o que já está vivo do lado de dentro ser manifestado do lado de fora. Jesus continua mandando eu apertar a tecla. Eu aperto. Pastor, por que aquilo que está vivo do lado de dentro tem que sair para o lado de fora? Porque muitas vezes, e eu vou falar rasgado, nós estamos em um meio social. Aqui é um meio social. E para manter a nossa aparência, o nosso nome, a nossa fama, para manter o nosso status, a gente se comporta socialmente dentro da igreja. Você quer ver como é que a gente tem que obedecer regra em qualquer igreja? A gente tem que vir bem vestido, não pode vir de qualquer jeito. Isso é normal, é bíblico, é natural. Só que não podemos deixar estas coisas suprimirem a essência da glória de Deus que existe dentro de nós. Eu vou abrir um parênteses e 2 parênteses e eu encerro e volto, prometo, em Romanos. Mas se Jesus está fluindo aqui, então lá vai. Primeiro parênteses. Jesus, amiguinho, um dia disse assim, não coloquem remendo ou vinho novo em odre velho. Antes se coloca vinho novo em odre novo e ambos se conservam. Sabe por que Jesus estava gritando e falando isso, juventude? Odre ali não está falando de idade. Odre ali está falando de mentalidade. Ih, Jesus, voltei em Romanos, tu não percebeu. Por que está falando de mentalidade, pastor Jonathan Carlos? Porque o contexto daquela história é, alguém olhou para Jesus, juventude, e perguntou, Jesus, tem gente fazendo jejum, mas os teus não fazem. Aí Jesus abre a boca e diz, mas como é que vão jejuar e se entristecer se o noivo está presente no recinto? Aí eu vou falar rasgado. O que Jesus estava querendo dizer era, por que é que vocês jejuam? Por que é que vocês cantam, pregam, vão para o templo e entregam oferta? Alguém iria responder, a gente jejua porque nós precisamos nos entristecer pelas guerras que Israel perdeu, pelas coisas que nós fizemos, para pedir perdão ao nosso Deus. Jesus olha de volta e fala, então tem um propósito nesse jejum. Só que vocês precisam mudar a sua mentalidade e não perder a essência da glória de Deus dentro dos parâmetros que a Bíblia exige que vocês façam. Em outras palavras, a Bíblia manda você congregar, a Bíblia manda você adorar, manda você ofertar, manda você se vestir bem. A Bíblia manda você tomar cuidado com as alianças, manda você estar presente na igreja, manda ser obediente aos seus pastores. A Bíblia manda você ser fiel a Deus, mas no meio de tanta regra, não perca a essência da glória de Deus que habita dentro de vós. Quando Jesus entrega acerca de odre novo e odre velho, o que ele está falando não é idade, o que ele está falando é mentalidade. Mentalidade nova e mentalidade antiga. Qual é o nível de mentalidade, pastor Jonathan Carlos? A mentalidade antiga que Jesus se refere eram os fariseus da época. E quem eram os fariseus da época? Homens que Jesus apontava o dedo e dizia, tem muita lei, tem muita regra, mas perdeu a glória de Deus. É por isso que há um renovo que Jesus traz. Trazendo esse renovo, ele diz que a vossa mente não seja uma mente velha religiosa, mas seja uma mente nova, renovada, como um odre novo. Só porque tu levantou a mão para dar glória, você pode catucar com teu cotovelo assim, quem está do teu lado desse jeito, não precisa nem pegar na mão, desse jeitinho assim. Isso, você pode olhar bem dentro do olho dele, do olho dela, e dizer assim, é por isso, vaso, que lá em Ezequiel 47, o anjo está convidando por lá de dentro. Pode dizer para ele e para ela, o cordel que mede, não está na mão de quem está na terra, está na mão de quem está na glória. E quem está na glória e desce na terra, nunca se satisfaz. Ele sempre te chama para mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Pelo amor de Deus, eu posso ser sincero contigo, eu te amo, mas se você se contenta com raso, dá licença, ainda tem uma juventude, um povo aqui dentro, que quer mergulhar para as profundezas da presença de Deus. Eu estou sentindo ele aqui. Eu não me contento com o raso. Pastor, por que tu não se contenta com o raso? Porque as minhas limitações não limitam Deus. Quem entendeu isso que eu falei, diga amém. Pastor, por que a tua limitação não limita Deus? Vou botar escancarado para a gente voltar em Romanos. Deus não está, e eu explicava isso
a uns adolescentes e jovens no Rio de Janeiro outro dia. Deus se manifesta na nossa caixa, mas não está preso na nossa caixa. Eu subi aqui para a Chapada de Guimarães e vinha conversando com os irmãos. E dizia para eles assim: rapaz, você já percebeu que existem divergências teológicas, mas Deus também pode salvar em outras placas. Porque a igreja não é placa. Igreja está dentro de placas, mas não se resume a placas. Deus vai salvar um pouquinho na minha, um pouquinho na tua, um pouquinho na batista, um pouquinho na presbiteriana, vai pegando. Ah, mas a teologia é diferente, mas não é salvífica. Não influencia a salvação. Só não podemos pregar, e eu creio na teologia assembleiana. Prego ela, creio nela. A gente vai subir antes da grande tribulação. A gente não foi pré-estabelecido, tem que fazer por onde, graça é graça. Mas se tu rejeitar, tu vai para o inferno. Não é graça porque Deus te obriga. É graça porque Ele liberou e vem quem quer entrar nesta graça. Mas eu sou escancaradamente, vou falar escancaradamente. Deus não está preso à nossa placa religiosa. A hora que Ele quer, Ele pega o mendigo lá fora, transforma, bota sentado aqui dentro, bota para pregar a palavra, pega um cachaceiro, moedor de carne, bota em pé para pregar o evangelho. Ele usa quem quer, vai aonde quer, se manifesta aonde quer. Se tu entende que Ele não está na nossa caixa religiosa, tu começa a entender que Jesus não é particular nosso. Jesus não morreu só por mim, que sou da Assembleia de Deus. Jesus morreu pelo planeta Terra. É que eu estou sentindo um varão de mistério dentro desta igreja. Eu quero ver quando tu chegar na glória, que tu vai ver muita gente lá dentro. E eu digo sempre, vai ter duas surpresas dentro do céu. A primeira surpresa é: tu veio? Não pensei que tu vinha. A outra vai ser: cadê fulano que eu não estou vendo ele aqui dentro? As duas surpresas celestiais. Quem a gente pensa que não sobe vai estar lá. Quem a gente pensa que entra, muitas vezes não vai entrar. Porque Deus, Jesus e Espírito Santo não está preso na nossa caixinha. Ele trabalha na caixa, vai para fora da caixa, traz de quem é de fora para dentro da caixa, tira quem é da caixa e leva para pegar o planeta Terra. Eu sinto Ele falando aqui dentro. Quem concorda com esta palavra, diga glória a Deus. A graça alcança dentro e fora da nossa caixa. E é por isso que eu prego com tanta firmeza e veemência, que a graça de Deus não te obriga a estar com Ele. É por isso que eu falei, sou teologia assembleiana. Pastor, por que não obriga? Porque muitos pregam por aí que se Deus estabeleceu, tu não tem mais direito de escolha. Tem que vir amarrado e é Ele quem te coloca. Pois é, mas tu lembra do filho pródigo? Que quando bateu o pé no chão para sair, ele não segurou dentro de casa? Falou que aí vai, a porta é ali, tu é livre. Porque graça se manifesta para te salvar do inferno. Só que eu vou falar algo aqui, que Deus não vai jogar ninguém do inferno. Pastor, vai sim, vai não. Vai jogar o inferno no lago de fogo. Inferno vai quem quer com a própria perna. Porque Ele já perdoou todo mundo que está na terra, mas nem todo mundo quer aceitar o perdão dEle. Por isso que eu falo a vocês, que nós não podemos nos reter apenas a rasos e rasos de relacionamento, mas mergulhar para um profundo, porque Deus nos chama para mais. Sabe quando é que acontece, parênteses aberto, um grande avivamento? É quando a caixa transborda. Outro dia eu estava lá em casa e um vizinho me gritou assim: pastorzão, pastorzão, vem cá que a água está caindo da tua laje. Quando eu vi, era só minha caixa que a boia quebrou. Obrigado, homem de Deus, obrigado, pastor. A boia quebrou, a água só transbordar para o lado de fora. Transbordou tanto que invadiu a casa do vizinho de trás, invadiu a casa do vizinho do lado, invadiu o corredor que leva para minha casa, caiu no quintal da frente. Eu falei, olha que engraçado, quando a caixa transborda, alcança até quem não pensava que ia ser alcançado. Então responsabilidade está com quem tem a água. É a água que transborda. E é por isso que eu digo sempre, que estar cheio não é suficiente na presença. Cheio eu tenho para mim, mas não tenho para outros. Mas Deus nunca te chamou tu para tu mesmo. Deus te chama para segurar a mão de quem está na tua casa, na tua família.
na tua parentela. Por isso cheio é bom, mas transbordar é mais gostoso ainda. Eu vou falar rasgado. Jesus, tu não está deixando sair desse manto de mistério. Tu lembra de Mateus 25? 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A gente bate nas loucas dizendo, tinha que ter caçado azeite antes, mas caçou. Eu falava outro dia, repita aqui, não procurou na oliveira, mas procurou com quem tinha. Só que o problema de quem tinha é que está muito cheio, mas não transborda. Se transbordasse, até louca estava entrando na fresta. Tem gente que era para entrar no céu e não está entrando. Porque tem gente muito cheia dizendo, garanto o meu e não quero mais ninguém. Mas quando a gente começa a dizer, garanto o meu e quero o planeta inteiro para ele. Quero Chapada, quero Cuiabá, quero Mato Grosso. Quero todo o Centro-Oeste, quero o Brasil para o meu Jesus. Eu quero ver o diabo que vai ficar de pé diante desta igreja. Quando nós transbordamos o nosso profundo com Deus. Outros são alcançados diante da glória. Quem entendeu isso que eu falei, diga amém. Contexto montado, agora eu posso começar a entregar-lhes aquilo que o Espírito Santo me direciona. Romanos capítulo 12, verso 1. O corpo tem que ser apresentado como sacrifício vivo. Momentos atrás. Culto não começa quando eu entro na igreja. Culto começa com o meu corpo. Com respeito. Até aquilo que Deus dá não pode tomar o nosso coração. Eu vou repetir que eu sei que vai ficar difícil, mais difícil ainda te dar glória. Pastor, mas eu quero muito, que bom, Deus vai lhe dar. Mas tu lembra de Deus olhando para o povo de Israel e dizendo assim, porque é que vocês estão adorando bezerro de ouro? O ouro vem de Deus, é Deus quem deu ouro para Israel. E o problema é Israel pegar o ouro que Deus dá e adorar o ouro que Deus dá. Aí Deus fala, opa, pega o ouro, moe ele, bota na água e manda o povo beber, Moisés. Eu quero tentar ensinar para jovens que estão sorrindo porque já entenderam a palavra aqui na frente. Imagina o povo adorando o ouro do lado de fora. Bezerro, foi Deus quem deu, olha o ouro que Deus deu, agora a gente está adorando ao ouro que Deus deu, não a Deus que deu ouro. É porta, é chave, é cá, dinheiro, me dá, eu quero, me dá, porque senão eu não dou glória, eu quero, faz. Aí imagina Deus, opa, não é assim que o culto funciona. Faz o seguinte, Moisés, desce lá, pega o bezerro e moe ele. Aí imagina Moisés morrendo bezerro de ouro assim, ó, até virar pó, está na Bíblia, pó. Ele pega aquele pó de ouro, mistura na água e dá para o povo beber. Antes do bezerro virar pó, dava para palpar. Então era um Deus do lado de fora, só que de fora é meu. E Deus não quer ser Deus fora, Deus quer ser Deus dentro. Moisés bota na água, entrega para o povo e diz, bebe a água cheia da essência divina exterior, que agora quer habitar do lado de dentro. Só tenta imaginar o povo bebendo água cheia de pó de ouro assim, ó. Imagina eles colocando a água aqui, olha para si mesmo e diz, nossa, que estranho. O que eu adorava fora, agora quer habitar do lado do outro. O Deus que dá agora também está habitando em nós. Se nós estamos diante desta mensagem, sabendo que Deus quer ser uma essência do lado de dentro, começamos a compreender que isto aqui é um culto oferecido a Deus e tem que carregar Deus do lado de dentro. Quem entendeu isso aqui que eu falei, diga glória a Deus. Termino de pregar agora e entrei no verso 2. Não dava para falar do tema sem explicar meia hora do que eu preguei. Pastor, o que é que tu vai pregar no verso 2? Não sedes conformados com esse mundo. Por que não posso me conformar? Porque o mundo funciona como quem adora bezerro. O mundo só vem para a igreja. Alguém que não quer Cristo só quer Cristo quando precisa de alguma coisa. Agora, como a cantora muito bem cantou, vou eu cantar quando está tudo dando certo e vou deixar de cantar quando está dando errado? Vou cantar do mesmo jeito com tudo dando errado. Porque eu não estou com Deus pelo que Ele faz, estou com Deus porque Ele é também. Só que nós estamos vivendo em uma geração de juventude que quer muito o que Deus faz, mas não quem Deus é. Cheguei aonde Jesus mandou, lá fora. Aqui eu sei que vocês são crentes. É por isso que vocês estamos vivendo uma geração. Paulo faz um alerta à igreja de Roma. Não se mistura com a mentalidade de Roma exterior. Eu não estou preocupado se vocês estão no meio da Roma podridão. Estou preocupado se vocês ainda são santos dentro da Roma. Porque ainda não chegou o tempo de vocês serem arrancados da terra. Mas enquanto estiver na terra, não vos conformeis com a terra.
Porque a terra só está com Deus pelo que Ele pode fazer. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E cheguei onde Jesus mandou. Vaso de honra, eu vou encontrar ele ainda. Vai dizer em Romanos 12 para Roma, para transformar a mentalidade. Mas pai, como é que transforma a mente se não tiver azeite do Espírito do lado de dentro? Pai, está todo mundo reunido em Jerusalém. Olha esse povo reunido. Eles querem o teu Espírito. Entenderam aqui? Rogarei ao Pai para que vos envie. Imagina Jesus rogando, varões que estão aqui dando glória. Envia, Senhor, envia, Senhor. Transforma eles, Senhor. Transforma no teu Espírito, Senhor. Estão sem até agora, mas quando o Espírito descer, nunca mais serão a mesma coisa. A terra vai ver a tocha acesa e vão saber que ainda há Deus em Israel. Eu não pedi isto a vocês até agora. Terminei de pregar. Eu posso pedir no final da pregação. Pastor, não gosto disso que tu vai pedir, mas eu te explico o porquê. Tu pode pegar na mão de quem está do teu lado aí. Só esta vez. Eu só te pedi isto agora. Pastor, isso aí é jargão de pregador, não é ato bíblico e profético. É um exercício dentro desta pregação. Não é aquele negócio de pega na mão e fala, pega na mão e fala, pega na mão e fala, não. Eu quero fazer o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, desperta o dom que está em ti, que tu só recebeu depois que eu impus a minha mão em ti toquei. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Vou falar rasgado no final dessa pregação. Só sai vazio daqui quem quer. Minha Bíblia está fechada. Sai vazio se tu não gritar. Sai vazio se quiser. Por que sai vazio se quiser, pastor? Vou falar o que eu falei lá na Unadecre. Porque o Espírito Santo não vai descer aqui dentro. Já desceu em Atos 2. Já está há 2.000 anos dentro da igreja. E a trombeta pode tocar agora. Se ele volta aqui dentro de chapada nesta hora, como é que ele encontra esta juventude? Eu vou te dar 30 segundos enquanto tu está de mão dada. Abre a boca e confessa que Cristo é Senhor. Olha o renovo que ele coloca dentro desta casa agora, ó. Só quem tem a mente transformada peleja no glória agora, peleja no glória agora, peleja no glória agora, peleja no glória agora. Saibam vós que estão aqui dentro, que lá fora a cocaína também transforma, a maconha também transforma, a injeção na veia também transforma, o copo de cachaça também transforma, mas transforma para queda. Aqui dentro não precisa de um cigarro de maconha, de um copo de cerveja, de uma carreira de cocaína. Aqui dentro o que transforma é o poder do Espírito Santo. Olha ele aí, vaso. Quem quer receber, levanta a mão de quem está do teu lado agora. Eu sinto ele renovando os jovens aqui. Se você foi transformado na cruz de Cristo, receba poder e autoridade agora. Fecha teus olhos e não abra ele. Tem um varão andando entre nós, vasos. Eu fiquei até agora pregando calmo, mas agora eu vou dar lugar. Dei recaia. Jorremaia taia sigte. Um varão que passeia. Lembra? Eu não sei quem teve a graça de Deus que eu tive. Isso não é vontade, é graça. Eu nasci no berço evangélico. Eu cresci com meu papai que é pastor me levando para a igreja. É bom. Mas eu também reconheço que até eu que nasci no berço evangélico preciso ter um relacionamento com ele. Um dia eu disse, salva meu pai, também quero ser. Quero aceitar Jesus também.
Que nascer na igreja não é ser igreja. Tem que levantar a mão para ele e se encher. Só que eu também conheço vasos que para outros a graça se manifestou de outro jeito. Tem gente que numa hora dessa, eu vou falar rasgado, é sexta-feira à noite, são exatamente 10h15. Há 10 anos atrás tinha gente que não estava na igreja. Há 20 anos atrás tinha gente que estava onde uma hora dessa? Tinha gente que uma hora dessa já estava assim pela rua, ó. Tinha outros que uma hora dessa já estavam assim nas esquinas, ó, rodando bolsa. Tinha outros que já estavam, ó, armado para fazer maldade. Deus foi lá, te arrancou, te trouxe, te lavou, te transformou. Eu vou repetir. Deus te trouxe e te transformou. Tem gente que transformado de fora para dentro. Tem gente que já estava dentro e foi transformado dentro também. E agora que ele transformou, a pergunta dele é: vai aproveitar a graça que eu lhe dei se encher? Porque se quiserem, o meu espírito ainda está no meio da igreja. O arrebatamento ainda não aconteceu. Ele ainda está conosco. Fica vazio quem quer, mas quem quer receber poder e glória, seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora. E Jesus já está pegando vaso ali no meio da igreja. Quem não é batizado no Espírito Santo pode ser batizado agora. Ah, varão que me usa. Eu quero aproveitar que vocês estão de pé para dar glória para Deus e fazer um convite. Qual convite, pastor Jonathan Carlos? Vou pedir meus irmãos da mídia para me ajudar. Me ajuda ali, vaso, com a câmera ali, amém? Qual convite tu quer fazer, pastor? O convite que eu quero fazer é você não se importar com quem te olha do lado de fora, porque quem está do lado de fora chamando também é Jesus. Eu vou falar algo em parênteses 10 segundos e falo o que Jesus mandou. Pedro estava andando sobre as águas assim, ó, começou a afundar. Enquanto não abriu a boca para gritar socorro, continuou afundando. A Bíblia não diz que Jesus viu ele afundando e vou ajudar. Está afundando, se não abrir a boca vai afundar calado assim, ó, vai morrer. Não está pedindo ajuda, vai morrer. Jesus está bem ali na presença dele, ele não pede ajuda. Mas quando ele diz, tem misericórdia de mim, socorre-me, Jesus fala assim, eu não sou invasivo, tu quer? Então te socorro. Puxa ele para cima. Eu me perguntei outro dia, perguntei ao Espírito Santo, por que Pedro demorou tanto para gritar socorro? Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Imagina o Espírito Santo falando assim, Jonathan, ele não era o único no meio da tempestade. Tinha gente no barco olhando ele, que não estava fazendo o que ele estava fazendo, mas estava vendo ele fracassando. Imagine a cabeça de alguém que está tentando e está fracassando. O que vão pensar de mim se eu assumir que não estou conseguindo? O que vão pensar de mim à minha volta? Só que enquanto ele está, o que vão pensar de mim? Olha a água subindo, ó, está afundando, vai morrer. Está tão preocupada com o que vão pensar de tu que tu está morrendo dentro da água. Só que não precisa fingir que está tudo bem, porque todo mundo que está no barco já está vendo Pedro assim, ó, afundando, afundando. Tu está tentando manter a aparência e todo mundo já viu que não está bem. Na verdade, então é torcendo, fala logo socorro, porque Jesus está bem aí para te socorrer. Tu vai ficar se preocupando com quem te olha, vai gritar socorro hoje para ele. Ah, mas vão pensar o que de mim? Nada, só que tu quer Jesus. O que vão pensar de tu? Ah, que eu sou fraca. Não, mas somos fracos mesmo. Tu não lembra que no começo do culto a gente disse dependentes de Deus? E é por isso que o poder dele se aperfeiçoa onde? Na minha força. Grita que está fraca, porque o poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Se tu ficar tentando manter força, vai afundar com a tua força. Grita logo que precisa dele aqui dentro, que ele te resgata agora. Eu quero isso aí, pastor. Quer mesmo? Eu quero. Então quero fazer 2 convites. O primeiro convite que eu quero fazer
é a quem quer ser renovado no Espírito Santo. Estou terminando. Pastor, quero ser batizado, renovado. Já sou batizado, mas quero receber mais. Não sou batizado ainda, mas eu quero ser batizado agora. Quer mesmo? Ah, eu quero, irmão. Preguei 1 hora. Não vou ficar forçando. O altar está aqui, quem quiser vir, vem. Porque eu quero orar pela sua vida. Tem brasas vivas na frente do altar. Se tu vier, vem sabendo que tu está pisando em brasas de fogo, de fogo, de fogo, de fogo. Hoje Jesus renova o Espírito Santo em vós. Ah, você que não falava em línguas há muito tempo, vem falar de novo. Você que não tinha, vem receber aqui agora. O Jesus que batizou e rogou lá no Antigo Testamento para o Novo, ainda é o Jesus que batiza hoje aqui dentro de Chapada. É que eu sinto Ele aqui, eu sinto Ele aqui. Kelemi de revacia, okemaia radacoteia. Eu quero fazer um segundo convite agora. Enquanto vasos descem da galeria e se aproximam, o segundo convite é tão importante quanto. E eu não vou pegar avião daqui a pouco de madrugada para ir pregar na Bahia sem antes falar isso daqui. Falar o que, pastor? Não sei como tu entrou, mas eu sei como tu pode sair. Sair como? Eu falei de dracma, não falei? Quem lembra? Às vezes a dracma não é nem relacionamento, somos nós mesmos. Que está na casa, mas está perdido na casa de Deus. Para que estar na casa se está perdido na casa? Só que hoje Jesus veio te encontrar aqui dentro. Quanto tempo tu fala que é crente, mas não ora mais? Não lê mais Bíblia, não se relaciona mais com Ele. Não vai dar para a gente chegar diante de Jesus no céu e dizer: olha minha carteirinha de membro. Ele vai dizer: carteirinha não salva. Olha meu envelope de dízimo, não salva. Quem é que salva? Quem me confessar diante dos homens. Eu confesso seu nome diante dos anjos, meu Pai que está na glória. Em outras palavras, tem que levantar a mão para Jesus na frente desse povão todo aqui agora. Pastor, mas eu tenho roupa de crente, ó. Estou com a camisa, estou com o terno, que bonito. Pega teu terno e mostra para Jesus no céu, vê se entra. A gente tem que usar porque a gente é crente. Tem que usar, é a nossa doutrina. Mas isso aqui não me salva, isso aqui não me salva. Isso aqui é consequência de alguém que já é salvo. É por isso que botar isso daqui não salva. A gente se veste como salvo porque está salvo. Mas se houver alguém que precisa reatar aliança com Jesus aqui dentro agora, eu vou falar rasgado. Pastor, mas tem muita gente me olhando. Jesus não teve vergonha de tu na cruz do Calvário. Jerusalém inteira olhando, ele foi: vou ficar, vou fazer, vou ir. Aqui dentro só tem 200 pessoas, tu está com vergonha? Jesus não está pedindo para tu fazer na frente da cidade toda ainda. Está pedindo na frente dos teus irmãos. Ele quer renovar a aliança contigo agora. Eu quero convidar alguém, se quer aceitar Jesus como Salvador, alguém que queira reatar a aliança com Jesus, ou alguém que já é crente, mas quer renovar a aliança. Daqui a pouco eu oro por batismo. Mas tem alguém nesta condição que quer renovar a aliança com Jesus? Pastor, eu estou cantando, estou na igreja, mas eu vi que eu preciso renovar a aliança. Vai levantar a mão agora. Então só quero te conhecer. Onde está a primeira vida? Está ali. Segunda vida está ali. Terceira vida está ali. A quarta e a quinta está aqui. A sexta vida, onde está a sexta ali. Sétima de mão no coração ali. Oitava levantou a mão ali. Nona ali. Décimo aqui. Se houver 11ª hora é agora. 11ª, amém. 12ª e 13ª. 14ª onde está? 14ª ali de mão atrás. 15ª vida. 16ª ali também. Aonde, pastor? 17ª onde está? No corredor. 17º. 18ª. Está chegando ali na minha esquerda. 18ª. Vem correndo para Jesus, varão de Deus. 18ª vida na minha esquerda. 19ª onde está agora? Eu te espero no altar de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou orar agora. Pastor Jonathan Carlos, diga, Valso, essas 18 vidas já estão com a roupa de igreja. Não. Mas já são crentes. Mas tu está no lugar de Deus.
Tu conhece o coração de cada um. Sai da cadeira de Deus agora. Não ouse falar quem pode e quem não pode aceitar o renovar aqui. Porque quem tem que decidir isso é o Espírito Santo. Cadê a 19ª aqui agora que eu quero lhe conhecer? O inferno está perdendo feio, pastor. Olha o 19º levantando a mão ali no corredor da igreja. 20ª acabou de chegar ali na esquerda. 20 vidas agora. 21ª. Aleluia. Se houver 22ª, onde está? Posso orar? Aleluia. 22ª acabou de levantar a mão ali, chorando. Igreja Santa, nós que estamos aqui no altar, meus irmãos ministros, igreja, estende a mão aqui para frente agora. Sim. Orem como se fossem vocês aqui agora. Eu vou orar por estas 22 vidas que estão reatando a aliança, voltando a Cristo, ou renovando as forças. E depois eu começo a orar por batismo no Espírito Santo. Eu vou falar como meu vovô dizia, a juventude. Meu vovô dizia assim: quer ser batizado, começa a dar glória, 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 glória. Que não dá para receber de Jesus se você não entrega nada. Aí ele dizia: Jesus vai botar na tua mente, meu filho. Quando ele botar na tua cabeça, tu abre a boca e fala que já está selado. E se tu achar que é teu, não ouse falar que é teu aquilo que ele está te dando agora. É Jesus quem vai presentear vocês com dons espirituais nesse momento. Estende as mãos, igreja, e fecha os olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai eterno, Pai de bondade, Deus, eu quero colocar estas 22 vidas aos teus cuidados agora. O que passou, passou, Senhor. A partir de hoje começa uma nova história. Escreva, se for necessário, o nome no livro da vida. Senhor, lança o pecado no mar do esquecimento. Não te lembras mais. O que passou, passou, ficou para trás. Hoje começa um novo relacionamento. 22 vidas que vão cantar conosco no toque da última trombeta.